Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem neném tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Felipe. Salve, salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Renan, como é que você tá? Tudo certo, vamos embora. Maravilha. Bem, a gente vai tratar hoje da pontuação. Nesse primeiro momento a gente vai falar sobre os aspectos gramaticais da pontuação e no próximo a gente vai falar sobre os aspectos semânticos, ou seja, a mudança de sentido, tá? Bem, por que a gente está vendo pontuação agora? Porque a pontuação é exatamente um aspecto ligado à gramática. Só sabe pontuação quem sabe os critérios gramaticais da oração, sujeito, predicados, complementos, verbais e nominais, enfim, adjunto, todos os elementos da gramática. É a partir da sintaxe que a gente consegue atribuir a pontuação adequada da questão da língua portuguesa, tá? Bem, então vamos começar aqui. Já de cara trouxe aí os sinais de pontuação que a gente tem. Esses sinais aqui, eles representam a maneira gráfica, tá? A exclamação, a interrogação, o ponto final, reticências, dois pontos, ponto e vírgula, a vírgula, as aspas, um travessão e parênteses, o que caracteriza aí toda a ideia de pontuação que a gente acaba tendo para representar a ideia de intenções de fala, entonações, marcar também mudanças, né, de termos da oração, enfim. Então essas intenções, elas são representadas a partir dos sinais de pontuação, ok? Bem, vamos começar falando dela, a vírgula, que é a tão assustadora, tão amedrontadora, a que descabela vocês na vida. E aí a gente vai falar sobre as regras relacionadas ao período simples primeiro. Vamos lembrar disso? Período simples é aquele formado por uma única oração. Ou seja, só tem um verbo ou só tem uma informação verbal, tá? Primeira regra. Não se separam com vírgula os termos essenciais. Quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado. E os termos integrantes. Quais são os termos integrantes? Os complementos, por exemplo. Eu não posso separar o sujeito do predicado pela vírgula. Eu não posso separar o meu verbo do meu objeto direto ou do meu objeto indireto pela vírgula. Isso é um caso gravíssimo. Então reparem aqui, ó. Maria e Joana, vírgula, são irmãs. Maria e Joana caracterizam o meu sujeito. E são irmãs é o predicado. Eu não posso fazer essa separação por vírgula. Isso aqui está errado. Maria comprou, vírgula, doces. Quem compra, compra algo. Doces é o objeto direto de comprou. Então eu não posso separar o objeto direto do meu verbo por vírgula, tá? Agora, as exceções que vão se dar, elas vão se dar para alguns casos de
predicativo, objeto pleonástico e elipse do verbo. Aí são questões diferentes. Então, por exemplo, quando eu marco a construção do predicativo sem o verbo, ele vai vir entre vírgulas. Quando eu marco o objeto direto pleonástico, ele vai vir deslocado. E aí, ele é separado por vírgula. Então, por exemplo, a blusa, vírgula. Minha mãe a passou. A blusa é o objeto direto pleonástico, tá bem? E a questão da elipse. Eu gosto de sorvete de chocolate. Você, vírgula, de morango. Porque aí eu não estou separando o você do complemento. Eu estou marcando que essa vírgula caracteriza uma elipse, ou seja, o apagamento de um termo que já foi apresentado na oração. Segunda regra essencial: isolam-se, por meio de vírgulas, o elemento com mesma função sintática. Então, se eu tenho mais de um termo exercendo a função de sujeito, mais de um termo exercendo a função de predicativo, mais de um termo exercendo a função de objeto direto, eles vão ser sequenciados por vírgula. Maria, Cláudia, Ivonete, Elícia são irmãs. Reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4 termos que funcionam como sujeito da oração. Somente o último não é relacionado com vírgula. Ele é conectado pela conjunção, tá? Mas eu também poderia botar aqui. É que a gente não faz isso. Maria comprou doces, balas, frutas e chocolates. Todos esses termos são coisas que a Maria comprou. Então, todos esses termos são objetos diretos. Logo, todos vão ser sequenciados por vírgula e o último é conectado pela conjunção. Para seus filhos, sobrinhos e netos. É exatamente para quem ela vai dar. Então, filhos, sobrinhos e netos são todos, né, o mesmo termo. E aí, vírgula e o último conectado pelo conectivo. Então, até aí, tudo tranquilo, tudo que vocês já fazem, certo? Terceira regra. Na hierarquia dos termos do período, a vírgula serve para sinalizar a inserção ou o deslocamento de um termo acessório. Então, olha só. Na hierarquia dos termos de um período, qual é a hierarquia? Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Os termos acessórios, eles podem ser deslocados da oração, como os adjuntos adverbiais. E quando eu desloco, eu tenho que marcar isso com a vírgula. Eu sou obrigado? Não sempre. No caso de um adjunto adverbial, por exemplo, se ele é de corpo curto, o que é um adjunto adverbial de corpo curto? Formado por uma palavra ou por duas. A vírgula é facultativa. Mas se ele é de corpo longo, o que é um adjunto adverbial de corpo longo? Formado por 3 palavras ou mais. O uso da vírgula é obrigatório. Então reparem aqui, ó. O rapaz procurou o amigo no escritório. Sujeito, o rapaz. Predicado, procurou o amigo no escritório. Núcleo do predicado, procurou. Quem procura, procura algo ou alguém. O que ele procurou? O amigo. O amigo, objeto direto. Onde? No escritório. Adjunto adverbial de lugar. Eu tenho um adjunto adverbial aqui. Ele é formado por 2 palavras, o no e o escritório. É corpo curto. Eu, Felipe, sempre marco a vírgula, mas o uso é facultativo. Vou deslocar para o início. Vírgula, facultativa, mas é aconselhável. No escritório, o rapaz procurou o amigo. Vou colocar no meio. O rapaz, no escritório, procurou o amigo. Reparem que quando está na ordem direta, isso aqui é a ordem direta, quando todos os termos estão no seu lugar. Não tem pausa, não tem quebra do fluxo. Ó, o rapaz procurou o amigo no escritório. Quando eu desloco, existe uma quebra nessa fluidez. E essa quebra é representada pela vírgula. No escritório, o rapaz procurou o amigo. Perceberam que dá uma queda na pronúncia? O rapaz, no escritório, procurou o amigo. Eu venho numa linearidade, caio e depois eu subo de novo.
e mantenho a linearidade inicial. Então essa quebra é marcada pelo uso da vírgula. É por isso que vocês sempre ouviram aquela frase, respirou, põe a vírgula. Não é bem assim. É porque a gente tem pausas que representam isso, tá? E a pontuação, ela vai marcar essas pausas, essas inflexões da nossa fala, ok? Bem, a vírgula no período composto. A gente falou do período simples, agora no período composto. A gente já conversou que existe o período composto por coordenação, em que as orações são independentes, e o período composto por subordinação, em que as orações são dependentes. Bom, quando a gente tem um período composto por coordenação, a gente vai ter aí uma construção de orações assindéticas e orações sindéticas. As sindéticas têm esses 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Já as subordinadas têm 3 tipos: substantivas, adjetivas e adverbiais. E cada uma delas tem os seus subtipos, tá? Bem, quando a gente fala de oração coordenada, ao se abordar a assindética, elas são sequenciadas pela vírgula exatamente, porque elas não têm conectivo. Então, o que marca a coordenação delas é o uso da vírgula. Chegamos, vírgula. Entramos, vírgula. Saímos, ponto. Porque aqui fechou o período. Mas essas 3 orações estão coordenadas sem conectivo. O acordo foi assinado, vírgula, todos ficaram satisfeitos, ponto. Eu tenho uma oração aqui e outra oração aqui. Não usei um conectivo, então eu uso vírgula. Aí você poderia me perguntar, Felipe, eu poderia usar um conectivo? Poderia. Aí você tiraria vírgula. Chegamos, entramos, então ó, chegamos, vírgula, entramos e saímos. Aí você tiraria a última vírgula aqui, tá? O acordo foi assinado e todos ficaram satisfeitos. Aí aqui você poderia deixar a vírgula ou tirar a vírgula. Por quê? Porque o sujeito dessa oração é acordo. E o sujeito dessa oração é todos. Quando os sujeitos das orações são diferentes, eu posso colocar a vírgula e o e ou não. Tiro a vírgula e deixo só o e, ou deixo só a vírgula, e aí é facultativo, ok? Então, primeiro caso. Segundo caso, quando a gente tem as coordenadas sindéticas. As sindéticas são as conectadas com um conectivo. Tirando as aditivas, todas são separadas por vírgula, ou seja, a vírgula vem antes do conectivo. Ela comprou o terreno, vírgula, mas, olha o conectivo aqui, e antes do mais, conseguiu a escritura. Ou fale a verdade, vírgula, ou invente histórias. Ou conectivo, antes a vírgula. O e só entra vírgula naquela ocorrência, e no caso de polissíndeto, por exemplo, tá? Então, é isso que eu falei com vocês. Orações coordenadas sindéticas aditivas. Sujeitos diferentes, eu vou usar. Se o sujeito for o mesmo, eu não uso. Então, ó, vencemos o jogo e estamos felizes. Quem vencemos? Nós. Quem estamos? Nós. O sujeito é o mesmo. Não pode ter vírgula de jeito nenhum. Então, eu coloco o e e acabou. Agora, sujeitos diferentes. Vencemos o jogo. Quem vencemos? Nós. E a torcida ficou feliz. Quem ficou feliz? A torcida. Sujeitos diferentes. Posso colocar a vírgula ou não. Fica a meu critério, sem problema nenhum. O e com valor adversativo. Se o e tem valor adversativo, ele não é aditivo. E aí entra na regra 2. A vírgula tem que estar ali, porque ele está substituindo um mais, um porém, tá? Vencemos o jogo, mas não ganhamos nada. Então, vencemos, valor positivo. Não ganhamos, valor positivo. Ideia de oposição. Então, troca aqui o e pelo mais, pelo porém, no entanto, entretanto. E a ocorrência do polissíndeto. Eu vi que vocês já estão falando aí de figuras de linguagem com o Diego, né? O polissíndeto é uma figura de linguagem quando vai para o campo exatamente da literatura. É quando a gente tem aquele uso exagerado de conectivos, mas é o uso de conectivo que não é exigido, diferente do ou. O ou é sempre exigido, né? O ora, o ou não é sempre exigido não, que eu posso usar só no último. Mas o ora, o quer, o seja, o e não.
Então aqui, ó. E vencemos o jogo, e ganhamos o campeonato, e ficamos felizes, e gritamos, e comemoramos. Esse e introduzindo todas as orações é um exagero. E aí, nesse caso, eu tenho um polissíndeto. Poli, muito. Síndeto conectivo. Ou seja, eu tenho um conectivo em cada. Nessa construção, eu marco sempre o uso da vírgula. Então, via de regra, a vírgula acontece antes do e em polissíndeto ou em caso de sujeitos diferentes para as orações, mas essa vírgula é facultativa, ou em caso de o e não ser adição, que é o caso do e adversativo. Beleza? Então, essas são as regras para as coordenadas. E para as subordinadas, as regras são mais simples. Não se usa vírgula para separar as orações substantivas. As orações substantivas não podem ser separadas por vírgula, porque elas vão entrar naquela ideia do período simples, de não se separar o sujeito e o predicado, né, por vírgula, de não separar um termo do seu complemento por vírgula, porque aqui exatamente as orações subordinadas substantivas vão exercer a função sintática de quem? Do substantivo, tá? Então, disseram que a ponte será construída amanhã. Eu não posso botar uma vírgula ali, ok? É importante que o acordo seja assinado. Tenho certeza de que o valor pedido é exagerado. Agora, as apositivas a gente já sabe. Elas vão ser introduzidas com 2 pontos. E aí não é vírgula. Então fiquem só atentos a isso para que vocês não sejam penalizados de bobeira, tá? Então aqui, ó. É muito comum esse tipo de frase aqui com vírgula e a gente peca nessa maneira, tá? Ó. Quem faz o bem, a pessoa vai lá e põe a vírgula. Vírgula. Conquista a paz interior. Toma cuidado porque quem faz o bem funciona como sujeito. Eu não separo sujeito e predicado por vírgula. Então não tem vírgula, tá? Não se separa sujeito e predicado por vírgula, que eu tenho uma oração funcionando como sujeito. Então nessa construção, a vírgula também não pode acontecer. E aí eu entendo aquela regra que eu falei com vocês, as pessoas aplicam essa regra. Respirou, coloca uma vírgula. Não funciona assim. Tomem cuidado com isso, tá? Para o caso aí das orações adjetivas, as orações restritivas não são separadas por vírgulas. Já as orações explicativas são. As ruas que alagaram estão fechadas. Não tem vírgula. Por quê? Só fecharam as que alagaram. As outras estão abertas. As ruas que alagaram estão fechadas. Aqui todas as ruas estão fechadas. Justificativa para todas as ruas estarem fechadas? Todas estão alagadas, tá? E aí é a função explicativa. As ideias, de um modo geral, que tiverem cunho explicativo, acabam tendo essa ideia, essa relação com o uso da vírgula. Lembrem-se disso. No caso das subordinadas adverbiais, elas vão ser marcadas com vírgula quando elas forem deslocadas, assim como a adjunto adverbial no período simples. Então, ó, irei ao jogo embora chova. Está na ordem direta, não tem vírgula. Agora desloca. Embora chova, irei ao jogo. Eu tirei a oração do final e trouxe para o início, então a vírgula é obrigatória. Se houver convite, vírgula, entrarei na festa. A oração está deslocada. Entrarei na festa se houver convite. Nesse caso aqui, a gente tem a ordem direta. Então lembrem-se sempre do seguinte, a ordem direta, ela não pede, né, a não ser que haja coordenação ali dentro de termos da mesma função, ela não vai pedir naturalmente o uso de vírgula. A inversão, o deslocamento, acaba pedindo sim. Tomem cuidado aí, porque em algumas construções causais a gente não precisa ter o uso da vírgula, mas a gente acaba colocando, tá? Por quê? Porque acaba trazendo a ideia da justificativa para não ficar um período longo. Então, marquem, mesmo na ordem direta, nas causais, o uso da vírgula, para que vocês não tenham problema com a construção de período longo. Não há problema nenhum. Inclusive, deixa eu voltar aqui, mesmo na ordem direta, se eu quiser colocar a vírgula, eu posso, tá? Irei ao jogo, vírgula, embora chova. Só que essa vírgula é facultativa.
facultativa. Eu não sou obrigado a colocar, tá? Entrarei na festa, vírgula, se não houver convite. Facultativa. A questão é, desloquei, o uso é obrigatório, ok? Fechamos vírgula. Viu como não é tão assustador assim? Vamos falar agora do ponto final. Para que serve um ponto final? O nome já diz, né? Ele põe um ponto final, ele fecha uma ideia. Lembra sempre disso. Ele fecha uma ideia. E aí ele vai ser usado para indicar o término de uma frase declarativa, que é quando você faz uma afirmação, ou de uma frase imperativa, uma frase em que você apresenta a ideia de uma ordem, de uma instrução, de um pedido, de uma orientação. Houve um terremoto no Japão, afirmação, frase declarativa. Faça o exercício agora, pode ser um pedido, depende do tom, né? Pode ser uma ordem, pode ser uma instrução, ou seja, frase imperativa, ponto final. Eu fecho a ideia do período, é ponto que deve ser marcado ali, porque ele representa uma pausa um pouco maior que a vírgula, tá? É usado nas abreviaturas, mas isso daqui vocês não vão usar no texto de vocês. Ah, Felipe, eu não posso usar nem o etc. Eu não aconselho, é só tirar. Mas se quiser muito, usa, sem problema nenhum, né? É porque fica feio só esteticamente o etc, tá? Então, SR, para representar senhor, SR, ponto, ok? Mar, para representar março, então é mar, ponto. Ab, ponto, para representar habitante. Etc, é ETC, ponto. E aí tem gente que acha que depois desse ponto do etc tem que ter letra maiúscula, não necessariamente. Só se esse ponto, além de ser do etc, for um ponto também fechando uma frase declarativa. Se o que vem depois é sequência ainda, se eu não fechei a frase, é letra minúscula. E aí esse ponto que está aqui é só da abreviação. Tomem cuidado com isso, tá? Ponto e vírgula. Essa daqui a galera costuma não saber usar mesmo. Por que usar, quando usar, devo usar. Ela marca uma pausa maior que a vírgula, mas também é uma pausa menor que o ponto. Tá? Ela entrelaça a ideia de orações, então ela marca ainda um contexto, por isso que não é ponto. Ela serve para separar as orações coordenadas sem conectivos. Então aquelas orações coordenadas assindéticas podem ser coordenadas por vírgula ou por ponto e vírgula. Por quê? Porque houve o apagamento ali de um conectivo. Então apaguei o conectivo, ponto e vírgula. Acabou. Ou ocasião mais comum, quando o período está longo demais, para você marcar uma pausa mais necessária para o seu leitor, tá? Então aqui, ó, ela entregou o colar, estava bem feliz. Ponto e vírgula, não preciso de vírgula ali. A situação de pandemia coloca a população sob risco total e iminente. Já está grande, ponto e vírgula. Mas esperam flexibilizar o distanciamento em breve. Repara que tem um conectivo. Mas eu tenho um... Isso aqui tudo é um período, ó. Começa ali na situação e vem até aqui. Isso aqui tudo é um período, já é um período longo. Então, para não marcar a vírgula com um período longo, eu ponho ponto e vírgula. Felipe, se eu botar uma vírgula, não teria problema nenhum, poderia. Só que o ponto e vírgula sugere uma pausa maior para o seu leitor, tá? Deixa eu ver aqui que chegou uma pergunta do Jefferson. Professor, se a frase for, apesar da vitória, o time foi rebaixado. Neste caso, a vírgula foi aplicada corretamente? Sim, ele botou apesar da vitória, vírgula, tá? Por quê? Apesar da vitória não tem oração. Mas apesar da vitória é um adjunto adverbial deslocado, é um adjunto adverbial de concessão. Então, apesar da vitória. 3 palavras, adjunto adverbial de corpo longo, então o deslocamento ao ser feito exige o uso de uma vírgula aí, tá, Jefferson? Certinho o que você mandou. Terceiro caso para o ponto e vírgula. Serve para separar as orações coordenadas que já apresentam separação por vírgula. Então, no meu período, já tem muita vírgula. Para eu não botar mais uma e não ficar parecendo que é tudo um sequenciamento de vírgula, eu separo as orações por ponto e vírgula. Quando moleque, olha a ideia aqui de um adjunto adverbial deslocado. Foi um garoto Peralta, ponto e vírgula.
Quando o rapaz, ideia de um adjunto adverbial deslocado, vírgula, era inteligente e feliz, ponto e vírgula. Agora, homem maduro tornou-se um maluco. Então, como ele vai intercalando fases da vida, ele vai separando cada fase por ponto e vírgula. Porque dentro de cada fase já tem o uso de vírgula. E aí não há necessidade, né, de ficar botando várias vírgulas, senão ficaria um texto com muita vírgula. E o quarto caso é em relação às enumerações, quando a gente faz o que a gente chama de alínea, ou seja, um item embaixo do outro em uma linha, alínea, um em cada linha. As orientações são as seguintes. 1. Separar o lixo em casa, ponto e vírgula. Item 2. Procurar postos de reciclagem de lixo para papel, vidro, materiais e plásticos. Finalizei essa, vou para a linha de baixo, ponto e vírgula. E isso vai acontecendo até a última. Na última, se não tem mais, agora sim, ponto. Porque aqui fecha a ideia de tudo isso. Então é ponto e vírgula para separar cada linha separadamente, ok? Uma linha embaixo da outra. Os dois pontos podem ser usados, no primeiro momento, para marcar uma enumeração. E aí, a gente pode pensar, por exemplo, naquela ideia do aposto enumerativo que a gente falou, tá? Comprou muitas roupas, dois pontos. Saias, calças, blusas, vestidos e lenços. Reparem que todos esses itens listados, eles fazem referência às muitas roupas. Então é exatamente o quê? Uma sequenciação, uma enumeração de roupas. Então eu tenho aqui um aposto enumerativo, ok? Para introduzir a fala de um personagem ou uma citação. A fala de um personagem vocês não vão usar, mas a citação vocês podem usar. Então os dois pontos introduzem aí essa citação, tá? Ela disse, dois pontos, e aí eu posso colocar na mesma linha, né? Depende do texto, posso ir para a linha de baixo. O que houve com você? Na mesma linha, a frase fica entre aspas, que é o discurso direto. Na linha de baixo, eu uso o travessão para introduzir a fala de alguém. Deixa eu ver aqui que chegou mais uma pergunta da Wanda. Professor, tem uma dúvida. Durante o uso das aspas, o ponto final vai antes de fechar as aspas ou depois? É algo bobo, mas sempre tive essa dúvida. Sempre coloco o ponto e depois fecho com as aspas. Não sei se estou fazendo certo. Wanda, depende muito. Por exemplo, digamos que eu esteja reproduzindo um trecho de alguém. E esse trecho que eu vou reproduzir vai até o ponto. Então as aspas precisam vir até o ponto. E aí, depois disso, não tem mais nada no meu texto. É ponto de novo. Vai ter dois pontos? Vai. Não tem problema nenhum. Porque o ponto que está dentro das aspas, esse ponto fecha a ideia de quem eu citei. O ponto que está depois das aspas fecha a minha ideia. Agora, eu peguei um trecho e ele não vai até o ponto. Então não vai ter ponto antes das aspas. Depois das aspas não tem mais nada. Fechou a minha ideia? Aí eu ponho um ponto. Então o ponto após as aspas, ele fecha a minha ideia. O ponto dentro das aspas fecha a ideia de quem eu estou reproduzindo uma informação, ok? E aí tem sempre que ficar atento a isso para também não cometer desvio, porque vocês acabam usando, né, trechos de alguns autores como repertório na redação, né? Professor, quando usa os dois pontos para falar algo de alguém que alguém disse, para pôr aspas, é para pôr aspas ainda? Então, as aspas, se você colocar na mesma linha, ok? Então, dois pontos na mesma linha, aspas. E isso só se eu estiver reproduzindo fielmente a fala de alguém, Luana. Ou seja, eu sei exatamente a fala dele. Se eu adaptei, não vai ter aspas. Aí eu tenho uma interpretação minha, tá? Nesse caso, você vai recorrer ao discurso indireto. Bem, os dois pontos para esclarecer ou concluir algo. Ele conseguiu, enfim, realizar seu maior sonho. Qual é o maior sonho?
comprar uma Ferrari. Então, reparem que a gente tem aqui uma oração que funciona como aposto, que é introduzida por 2 pontos. Foi aquilo que a gente falou lá nas orações substantivas, tá? Para introduzir exemplos, notas e observações. As frutas mais consumidas são as chamadas frutas vermelhas. Exemplos. Depois de exemplos, 2 pontos, né? Maçãs, melancias, morangos, framboesas, etc. Há uma coisa importante. Antes de etc. não se usa vírgula, tá? Não usem vírgula. Por quê? O etc. é o et, significa e o se continua. Então esse e, como a gente já falou, não é separado, na maioria das vezes, por vírgula. Só quando o sujeito é diferente e quando é polissíndeto. E a gente não usa o etc. com sujeito diferente. A gente usa o etc. para não continuar uma sequência, ok? Então não existe vírgula antes de etc. Nota. Consideramos apenas os estados do sul do país nesta pesquisa. Observação. O levantamento foi feito a partir de pesquisas de rua. Vocês vão usar esse tipo de situação no texto de vocês? Não. Mas vocês podem encontrar textos que tenham isso. Vocês podem encontrar um texto que às vezes venha com vocabulário. Vem uma palavra que é muito antiga, que já não se usa mais e de repente vem lá o significado dela. Aí vem lá, vocabulário, a palavra tal, 2 pontos e vem o seu significado. Então os 2 pontos servem para introduzir uma informação geralmente nova, tá? Lembrem-se disso. Ponto de interrogação é usado para perguntas diretas. Perguntas indiretas não são finalizadas com ponto de interrogação. Perguntas indiretas são finalizadas com ponto final, ok? Então, por que você faltou à aula? Pergunta direta, interrogação. Quero saber por que você faltou à aula. Ponto final, pergunta indireta, tá? Estou com uma dúvida se você irá à aula. Estou com dúvida se você irá à aula. Não é interrogação, é ponto final. Você irá à aula? Interrogação, pergunta direta, tá? Então, o que você acha disso? Interrogação. Ah, ótimo, Wanda. Falou que compreendeu a explicação. Maravilha. Bem, exclamação. A exclamação é uma pontuação que marca muito a ideia dos sentimentos. Ela está muito atrelada às sensações que a gente tem. Então ela se manifesta nas frases exclamativas. Aquela coisa que representa, sabe, o ódio, o amor, a tristeza, a felicidade, a alegria, a euforia, enfim. Ela vai aparecer também em frases imperativas, mas são aquelas frases imperativas com muito mais vigor, em que talvez você esteja imbuído realmente de um... Talvez não, né? Em que você estará imbuído de um sentimento. Então, no texto de vocês, da redação do Enem, vocês não podem usar a interrogação nem a exclamação, ok? Agora, vocês podem se deparar com essas pontuações em outros textos que são das questões que vocês vão resolver, tá? E aí isso ajuda a entender o que o texto está querendo dizer. Então, não acredito! Oh! Exclamação, né? Ah! Quando você está... Exclamação não, perdão. Interjeição. Quando você está fazendo uma interjeição, né? Alô! Olá! Cumprimento. Faça a prova hoje. É uma ordem, mas é uma ordem com muita intensidade. Então, são ideias em que a exclamação se manifesta. Você pode expressar sentimentos no seu texto? Não. Você não vai usar a exclamação. Posso levantar dúvidas no meu texto do Enem? Não. Então você não vai fazer perguntas, tá? Agora, quem for, por exemplo, para um outro tipo de texto, tiver uma redação que permita uma reflexão, talvez, a interrogação possa até aparecer. Não é o caso do texto do Enem. Pelo amor de Deus, não cometam esse deslize, tá? Reticências. As reticências vocês até podem usar, desde que as reticências estejam dentro, exclusivamente, de um trecho que vocês estejam citando e vocês queiram só cortar. Então não vai dar prosseguimento, tá? Bem, as reticências, elas de um modo geral marcam
a interrupção de algo, elas marcam que alguma coisa foi retirada. Então, o primeiro caso, elas são usadas para marcar a interrupção de pensamento. Existe uma frase, um pensamento, e a pessoa não concluiu. Então, as reticências aparecem ali. É muito comum vocês encontrarem isso daqui em transcrições de entrevistas. Tem questão do Enem sobre isso. Uma entrevista, a pessoa vai falando ali ao vivo, na hora, e ela vai construindo a linha de raciocínio. Então, vai marcando isso, ó, tá vendo? Ó, com reticências, tá? Eu estava saindo de casa quando... aí você marca isso com reticências. Não me lembro de mais nada. Então, existe aqui uma ideia de uma interrupção do pensamento. Para indicar uma certa indecisão, surpresa ou dúvida. Diga-me, Lúcia, você mentiu? Então tem aquela ideia também da pausa dramática, né? Para você tirar uma dúvida, para você marcar uma determinada questão. Isso vai acontecer muito em textos teatrais, em textos de contos, e isso ajuda a interpretar e a entender as nuances e as intenções do autor e dos personagens dentro da narrativa, ok? Para indicar que alguns trechos foram suprimidos, esse aqui é o caso que vocês podem usar tranquilamente. É o único caso, inclusive. Essa é a história de uma menina que vivia com sua mãe. Um dia, sua avó ficou muito doente e sua mãe pediu que ela fosse visitar a vovó. No caminho, encontrou com um lobo que disse para ela ir para outro caminho. Chegando na casa da vovó, a menina bateu na porta. Então as reticências mostram que um trecho foi retirado para não ficar uma coisa longa, tá? Então você vai citar um texto para... esse texto é gigante, eu vou cortar. Você marca o uso de reticências ali, sem problema nenhum, tá? E quando a gente fala também de literatura, essas reticências podem marcar as emoções. E geralmente são emoções um pouco mais para uma ideia de reflexão, diferente das emoções que estão marcadas na exclamação. Na exclamação é a ideia do extravasamento, na reticência não, tá? Bem sabes que sorte eu queria dar-te e morro, porque não posso, nem poderei jamais resgatar-te. Então aqui existe o que aí é aquilo que eu já falei, né? A tal da pausa dramática. As reticências vão marcar essa emoção que tenta buscar ali um sofrimento, uma coisa mais para baixo. Então é a tal da pausa dramática, belezinha? As aspas, elas podem ser empregadas antes e depois de... Vão ser, na verdade, né? Antes e depois das citações e das transcrições textuais. Ou seja, para eu citar, eu tenho que reproduzir fielmente o que eu estou dizendo, tá? E, eu não estou reproduzindo fielmente, eu não decorei. Então não está entre aspas. Só pode ficar entre aspas se for reprodução fiel. Ele afirmou que o mágico deveria ser mais simpático. Então, entre aspas, porque essa daqui foi exatamente a fala dele. Tá? Segundo caso, quando vocês citam os nomes de jornais, de filmes, de séries, de obras, enfim, legendas, precisa vir entre aspas. Então, na obra Modernidade Líquida tem que estar entre aspas. O nome do autor também? Não. O nome do livro, o nome do filme, o nome da série, ok? Então, ó, Vidas Secas é uma das principais obras do escritor Graciliano Ramos. Então, aqui eu estou destacando o nome da obra, ok? Fiquem atentos a isso. Para assinalar estrangeirismos, que é quando você usa palavras de outra língua na sua língua, no seu texto de língua nativa, tá? E aí isso aqui só pode ocorrer se você não tiver um correspondente da língua. Neologismos, você não vai usar no seu texto, é a criação de termos novos. Gírias, que eu também não aconselho que você use, são expressões populares, né, construídas num determinado grupo que se identifica. As expressões populares ou vulgares que ganharam o mundo.
Então, os sites sobre esse assunto são ótimos. Por que está entre aspas? Porque a gente tem uma correspondência que é sítio. Ah, ninguém usa, mas tem. Ponto. Com a bronca da diretora, os 3 alunos puxaram o carro. Então, puxaram o carro é uma expressão popular, tá? Entre aspas. Para realçar uma palavra ou uma expressão, eu quero destacar uma palavra dentro do meu texto, eu coloco entre aspas. Ele reagiu rapidamente e disse um não sonoro. Então, reparem que eu destaco, olha, um não. Na minha frase, ele já está destacado. Mas para representar isso num texto escrito, entre aspas, ok? E o travessão. O travessão vocês já costumam usar lá na conclusão, geralmente quando vocês põem o detalhamento do agente, né? Bem, ele serve para intercalar as orações, e aí nesse caso ele é um elemento que substitui vírgulas ou 2 pontos, tá? Então, ó, o rapaz vigiava a rua, estava assustado e não encontrava ninguém. Ela era cruel, egoísta e moral, acima de tudo... Perdão, ele era cruel, egoísta e moral, acima de tudo maluco. Mas doou toda a sua fortuna aos pobres. Pode ter essa vírgula depois de travessão? Sim. Porque essa ideia aqui, ela está intercalada. Então, ela está entre vírgulas, perdão, entre travessões. Essa vírgula marca o sequenciamento de imoral, né? Na verdade, de ele era cruel, egoísta e moral, mas doou. Então, eu introduzo uma oração adversativa, tá? Para dar mais ênfase a palavras, expressões, explicações ou comentários, quando a gente tece algum comentário destacando algo, né? Ela sempre foi bacana, sem ser falsa, ou seja, eu destaquei uma informação, mas não sei o que aconteceu hoje. Reparem que tem a mesma situação da vírgula, porque essa vírgula caracteriza uma relação dessa oração com essa, tá? Para indicar que o interlocutor, né, para indicar o interlocutor no diálogo, lá do discurso direto. Então, quando eu vou para a linha de baixo, eu marco isso através do travessão. Então, quem são vocês? Linha de baixo. Eu sou o Antônio, linha de baixo. Eu sou a Maria, linha de baixo. Eu sou a Marisete. À medida que vai tendo mais pessoas, o travessão vai marcando essa relação de introdução da fala de alguém, tá? Bem, deixa eu só ver aqui uma pergunta que chegou para a gente encerrar esse primeiro momento. As aspas são usadas sempre, a primeira para cima e a outra para baixo. Quem que mandou essa pergunta? Dalit. Sempre do mesmo jeito, tá? Vem aqui comigo no quadro, ó. É sempre assim. Sempre assim. Você não vai fazer igual a gente vê lá no... né, aquela bolinha. Você não vai fazer isso, não. Você só vai... Não dá nem pra ver a bolinha no vídeo, né? Você não vai fazer isso aqui, não. Você só vai fazer o tracinho mesmo. E acabou, tá? No seu texto escrito, é só o tracinho. Bem, se tiver ficado alguma dúvida sobre o uso dessas regras, né? Sobre o uso dessas pontuações, sobre as regras para isso, você pode ir lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf. Manda pra mim. Na primeira oportunidade, terei o maior prazer em poder ajudá-los. Daqui a pouquinho a gente volta pra gente ver a questão semântica, mas vocês também podem mandar perguntas sobre essa parte no próximo tempo. Beijo, galera. Até daqui a pouco. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.